Boa noite. Vamos falar essa noite sobre os Isolation Levels no SQL Server, nessa apresentação, compreendendo os Isolation Levels. Meu nome é Denis Torres, diretor da Buffalo Informática, líder do PassCaptor DevSQL do Rio de Janeiro, sou trainer e tenho algumas certificações em SQL Server. Então a gente vai falar sobre os Isolation Levels, só que eles são intimamente ligados aos locks. Para compreender os Isolation Levels, nós precisamos compreender os locks. Vamos só falar sobre problemas na concorrência de dados, na concorrência de execução de procedimentos no SQL Server, o que são lock hints e como é que eles podem nos ajudar, os Isolation Levels em si, o que são deadlocks, e Snapshot Isolation Level, que é um Isolation Level muito especial. O que são os Isolation Levels? Os Isolation Levels estão intimamente ligados com os locks. Por quê? Porque o Isolation Level é basicamente uma configuração de como os locks vão se comportar de forma padrão. Existe um default no SQL Server. Por padrão, os locks têm um determinado comportamento, que nós vamos ver qual é. E esse padrão pode ser alterado. Esse comportamento padrão dos locks pode ser mudado. É aí que estão os Isolation Levels. São as configurações de comportamento padrão dos locks. Então, configurações que determinam o padrão de comportamento do SQL Server em relação aos locks. Alterar o Isolation Level significa alterar esse padrão de comportamento. Daí que os Isolation Levels estão intimamente ligados aos locks. Para a gente compreender os Isolation Levels, nós precisamos analisar como é que funciona, o que são os locks. E o que são os locks? Falando de uma forma muito simplista, os locks são uma marca que a gente coloca num registro para indicar que aquele registro está sendo usado para alguma coisa. É como uma marca colocada num registro. Mas existem diferentes tipos de lock. Porque eu posso estar usando um registro para ler a informação dele, mas eu também posso estar fazendo uma alteração da informação daquele registro. Com isso, nós temos diferentes tipos de lock. Alguns desses tipos podem ser compatíveis entre si. Nós temos um conceito de compatibilidade entre os tipos de lock. Por exemplo, enquanto eu estou usando o registro para ler uma informação, outras pessoas também podem ler a informação ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Porém, quando eu estiver utilizando o registro para atualizar a informação, eu não vou querer que ninguém utilize aquele registro ao mesmo tempo. Então, nós temos esse conceito de compatibilidade entre diferentes tipos de lock. E até agora eu estou simplificando, dizendo que a gente pode aplicar os locks em registros, mas na verdade eles podem ser aplicados em diferentes objetos. Nós podemos aplicar os locks em páginas, em extensões, em tabelas, então, em diferentes objetos. Os locks só existem dentro de uma transação. Os locks estão intimamente ligados ao conceito de transação. Apenas dentro da transação existe lock. Sem transação não existe lock. Então vamos falar um pouquinho sobre as transações, já que eles estão tão intimamente ligados às transações. Quando a gente fala de transação, a gente pensa de imediato no Begin Transaction e Commit Transaction. Begin e Commit. Mas pensando só nisso, a gente imaginaria, então se eu não fizer Begin ou Commit, eu não tenho locks e meu banco fica sem locks. Não é verdade. Cada instrução é por si só uma transação implícita, com seu início e fim. Se eu faço um select, aquele select já é uma transação com início e fim. Se eu faço um insert, aquele insert já é uma transação com início e fim. Cada instrução
instrução já é uma transação implícita. Assim sendo, mesmo que eu não faça um begin transaction como transaction, vão estar ocorrendo as transações na base de dados. Mas é muito importante não confundir esse conceito com o conceito da instrução set implicit transaction, que é uma instrução pouco usada, mas o nome dela causa essa confusão. O implicit transaction faz com que, ao darmos uma instrução na base de dados, no select ou no update, um begin transaction seja imediatamente executado, mas não o commit. A transação não é comitada. É diferente de uma instrução isolada, um update, que ele é por si só o begin e o commit. Quando o implicit transactions está ligado, isso não acontece. Um begin é executado, mas o commit não é executado. Vamos ver demonstrações para ilustrar esses conceitos que eu estou falando sobre transações. Eu tenho aqui um SQL Server 2014, eu vou fazer uso do banco teste. Eu já tenho criada nesse banco uma tabela chamada valores, já está criada, não preciso executar isso novamente. Então eu vou aqui fazer um truncate nessa tabela, garantir que a tabela está completamente vazia. E vou fazer a execução desse código, vou diminuir um pouquinho para não demorar tanto. Vou fazer a execução desse código fazendo 100.000 inserts na tabela valores. Então estou executando o código. E a gente observa pelo Performance Monitor o volume de transações por segundo subindo. Chegando a axis aí de... Vamos ver aqui quanto é que está o valor. 3.352 transações por segundo. Então, por segundo. Entre 3.000 e 4.000 é o que nós estamos vendo no gráfico. Então, e a execução continua. Por que eu tenho tantas transações por segundo assim? Exatamente, aqui no meio eu tenho um insert. Eu tenho um insert sendo executado aqui no meio. Para cada execução do insert, eu tenho uma transação. E o tempo total de execução levou 47 segundos para executar 100.000 inserts, que foram todos 100.000 transações. Agora vamos experimentar isso de uma forma diferente. Eu vou dar um truncate de novo na tabela, apagando todo o conteúdo da tabela, e vou executar novamente, só que repare que agora eu estou executando um begin transaction no início do código e um commit transaction no final do código. Estou executando com o begin e o commit. Então agora, se eu observar o gráfico no Performance Monitor, o número de transações por segundo fica mínimo, ele não cresce. Ele não cresce. Exatamente porque eu abri uma transação e só fechei ela no final da execução, depois da execução de 100.000 inserts. Então eu tenho uma transação e não 100.000 transações, com 100.000 inserts na transação, e não 100.000 transações com um insert cada uma. O tempo de execução, que antes era de 47 segundos, caiu para 4 segundos. 4 segundos de tempo de execução desse código. Então, com isso, nós vemos que cada insert ele é por si só uma transação. E daí a gente volta à conclusão que nós estávamos fazendo nos slides. Eu não preciso da begin transaction como transaction para gerar locks. A cada insert que eu estou mandando para o banco, a cada update que eu estou mandando para o banco, eu estou gerando locks. Isso gera locks, porque gera uma transação. Mas, num assunto em paralelo, nós estamos vendo que eu posso usar o begin e o commit, e isso pode ter efeitos bem positivos no meu código.
Agora, eu comentei para não confundir isso com Implicit Transactions. Eu vou fazer um exemplo aqui ligando o Implicit Transactions e vou fazer um update. Update Customer Set City igual a Rio de Janeiro. Um update de um cliente. Isso é no banco Northwind. Eu vou mudar o banco aqui. Pronto, fiz a atualização. E agora se eu tentar fazer um select de customers numa outra janela, a query fica travada. Por quê? Porque nesse caso o update não finalizou a transação, porque o Implicit Transactions está on e então a transação ficou aberta mesmo sem que eu tenha dado um begin. Eu não dei begin, mas a transação ficou aberta. Eu posso dar um rollback. Rollback transaction. Não vou completar a atualização. Certo? Só para a query da outra janela se encerrar. Certo? Então nós vemos que com o Implicit Transaction on, a instrução causa um begin de transação, mas ela não gera o commit. Nós temos que dar um commit ou rollback posteriormente. Não é comum se usar Implicit Transactions on. Não é um hábito comum. Eu estou apenas destacando isso para não confundirmos os dois conceitos. O primeiro, de que cada instrução por si só mandada ao banco é uma transação completa. E o segundo, com ele colocado como on, Implicit Transactions colocado como on, a instrução faz um begin, mas não faz commit.